10h21, voltamos com o Manhã Bandeirantes. O caso que já era absurdo agora fica um pouco mais. Guilherme Oliveira vai trazer o que disse a Justiça em audiência de custódia para conceder liberdade provisória a um mototaxista que fez tudo de errado e esse tudo de errado terminou com a morte de uma passageira. Tudo bem, Guilherme? Bom dia. Guilherme? Acho que a gente tá com um probleminha aqui no contato. Agora sim, Lupato, você me ouve, né? Agora sim. Bom dia, Gui. Maravilha, bom dia para você, para o Sabino, para Bom quem nos dia. acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Foi o Gabriel Tosi Lima que teve a liberdade provisória concedida ontem pela Justiça, portanto, vai responder à liberdade pela morte da Maria Cícera, de 43 anos. A Justiça entendeu, Lupato e Sabina, que não haveria nenhum risco dessa liberdade provisória para o Gabriel Tosi Lima, que ele não iria sofrer, ele não iria fugir e nem oferecer risco a terceiros. Por isso, foi concedida essa liberdade provisória para ele, só que algumas regras vão ter que ser cumpridas enquanto as investigações ocorrem. Ou seja, ele vai ter que se apresentar aos atos processuais, não vai poder se ausentar da comarca por mais de 7 dias sem autorização, não vai poder dirigir sem carteira de habilitação, isso é óbvio, e nem trocar de endereço sem uma comunicação prévia judicial. Ele ainda vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar e falsidade ideológica, porque na moto dele estava a Maria Cícera, que, como a gente sabe, infelizmente não resistiu e morreu. O Gabriel, que usava uma conta de terceiro e não tem CNH, pessoal. Usava uma conta de terceiro, que na verdade era uma conta comprada, né, Guilherme? Ele tinha comprado online uma conta num aplicativo. É isso, pagou R$ 250 numa rede social. Ele não disse de quem ele comprou e como que funcionava, né, esse comércio, mas disse que pagou R$ 250 nessa conta e que conseguiu usar com os dados ali de uma outra pessoa no aplicativo 99, justamente para burlar o sistema, já que ele não tem carteira de habilitação, não poderia conduzir uma moto, não poderia prestar esse tipo de serviço de mototáxi. Mesmo assim, conseguiu burlar todo o sistema e conduzir essa moto sem carteira de habilitação. Aí o aplicativo ontem divulgou um posicionamento, né, dizendo que lamenta o ocorrido e que já suspendeu para sempre o perfil desse motociclista. Não era nem dele o perfil, e que agora ele só poderia voltar a usar o aplicativo quando tivesse com a CNH regularizada. Depois da morte de uma pessoa, que essa vai ser a medida tomada, é muito complicado. Obrigado, viu, Guilherme, pelas suas informações. Sabino, a gente já teve caso de motorista embriagado, matando pessoa atropelada em acidente de carro e que responde em liberdade. Agora a gente tem aí um motociclista prestando serviço de mototáxi sem CNH com perfil falso que também vai responder em liberdade provisória. É por isso que há essa sensação de impunidade de tantos ouvintes que nos acompanham e que mandam mensagem aqui, dizendo o seguinte: mas se pode tudo? Não deveria poder, né? E a audiência de custódia acaba sendo o grande X da questão dessa história, né? Prende e a justiça vai lá e Olha, solta. não vou nem perder muito meu tempo falar de novo de audiência de custódia, porque isso é um lixo. É um lixo. Um lixo. E só prejudica a população. Não tem nenhum benefício para a população essa audiência de custódia. Sempre soltando quem devia estar preso. Mas o que eu queria cobrar aqui, e queria tomar mais meu tempo com isso, é que as empresas de aplicativo vão precisar mostrar alguma forma de se evitar esse tipo de fraude como aconteceu. Algum mecanismo para evitar esse tipo de fraude, que é bastante comum, muito mais comum do que a gente imagina. É que dessa vez acabou acontecendo esse caso fatídico, mas é muito comum. As pessoas, os motociclistas usam o nome de uma outra pessoa para fazer as entregas e muitas vezes trabalham como trabalha esse, ou trabalhando esse, sem habilitação. Se o caos no trânsito já é total, imagina cheio de motorista não tendo habilitação e ainda usando o nome de terceiro para poder trabalhar. As empresas de aplicativo vão ter que tomar uma iniciativa aí para tentar evitar isso. Pois é, e nós ontem até, né, trouxemos uma mensagem de ouvinte que presta serviço para os aplicativos
disse que uma das formas que tentaram era um reconhecimento facial na hora de você fazer o login como motorista, no momento em que o motorista fosse entrar na conta para começar uma corrida, era necessário um reconhecimento facial. Mas esse motorista que mandou mensagem pra gente ontem disse: conheço um monte de gente que burla o reconhecimento facial na hora de entrar. Ou seja, não está funcionando, é uma nova medida, como o Sabino disse, porque, de fato, é muito perigoso que tantos perfis falsos. Teve gente ontem aqui falando que em dezembro, quando o fluxo é maior, cresce demais o número de perfis falsos. Eu já peguei carro de aplicativo que o nome era um homem, veio uma mulher dirigindo. Então, acontece e, com esses casos escancarados, algo precisa ser feito e não só uma nota dessas empresas dizendo que lamentam o ocorrido e que vão tomar as medidas administrativas necessárias. Não é só isso, não, que precisa acontecer nesse momento.